Traí minha esposa uma única vez. E ela fez algo que nem a polícia esperava. Eu sei como isso soa. Parece coisa de novela ou de algum filme ruim onde o vilão tem o que merece. Mas não. Isso aconteceu comigo. Na vida real. Eu jurei que seria só uma vez. Foi uma fraqueza. Um momento rápido, num lugar longe de casa, com uma pessoa que eu nem lembro mais o nome. Eu não amava a outra. Eu amava a minha esposa. Eu amava a minha família. Mas amar, às vezes, não é suficiente. Quando ela descobriu, não gritou, não me bateu, não chorou na minha frente. Ela me olhou por uns 10 segundos, depois virou as costas e entrou no quarto. Aquele silêncio foi o pior castigo que já senti. Mas o que eu não sabia era que aquele silêncio era só o começo. 3 dias depois, minha conta bancária estava praticamente zerada. Nossos cartões cancelados. Meu carro sumiu da garagem. E minha mãe, que morava com a gente, me ligou apavorada dizendo que a polícia tinha aparecido lá com um mandado de busca no meu nome. Eu pensei que era uma pegadinha, mas não era. Minhas mensagens pessoais tinham sido impressas e estavam nas mãos das autoridades. Uma delas foi usada fora de contexto como prova de assédio moral. E isso não foi nem o começo. Sabe o que é pior do que ser traído? É confiar em alguém por décadas. E depois descobrir que essa pessoa te conhecia tão bem, mas tão bem, que sabia exatamente como te destruir. E você não vai acreditar no que ela fez no final e no que aconteceu comigo depois. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história mal começou. Meu nome é César, e essa não é uma história de orgulho. É a história de como eu perdi tudo por causa de um erro, e de como a mulher que eu pensei que me amava transformou aquele erro em uma arma mortal. Conheci a Clara na faculdade. Eu fazia engenharia, ela estudava psicologia. Enquanto eu era pé no chão, ela vivia com a cabeça nas nuvens. Mas era exatamente isso que me atraía nela. A forma como ela enxergava o mundo, como ela falava com todo mundo, como ria alto nos lugares onde eu só queria passar despercebido. Quando nos casamos, eu achava que tinha feito tudo certo. A gente tinha estabilidade, tinha planos e, eventualmente, tivemos 2 filhos. E mesmo depois de quase 2 décadas juntos, ela ainda dizia que me amava toda vez que eu saía de casa. Mas o casamento também esfria. Não por maldade, mas pelo tempo, pelo cansaço, pelas responsabilidades que esmagam qualquer romance. Foi numa viagem de trabalho, em Porto Alegre, que tudo aconteceu. Tinha bebido um pouco depois de um jantar com colegas. Fiquei por último no bar do hotel. E foi lá que conheci uma mulher, que não tinha nome. Ou melhor, tinha, mas eu esqueci. Porque aquela noite para mim era para ser esquecida. Mas não foi. Quando voltei para casa, eu jurei para mim mesmo que ia enterrar aquilo para sempre, que nunca mais faria nada parecido. Mas Clara já sabia. Ela não disse nada na hora, só mudou. Começou a dormir de costas para mim, a não responder minhas mensagens, a sorrir menos. E eu achei que era TPM, estresse, rotina. Eu não fazia ideia de que, em silêncio, ela estava montando um dossiê sobre mim. Começou a gravar nossas conversas, a tirar prints das minhas redes sociais, a mexer nos meus arquivos enquanto eu dormia. E quando ela achou o que precisava, ou melhor, quando ela decidiu que era o suficiente, ela agiu. Mas o que mais me destruiu não foi a frieza com que ela fez tudo, foi a precisão. Era como se ela já tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes, como se tivesse se preparado a vida inteira para um dia me aniquilar. E eu nem percebi. Ela mexeu na minha empresa, manipulou meus contatos, fez um inferno psicológico na cabeça dos nossos filhos, até eles preferirem ficar com ela. Quando tudo explodiu, até mesmo meus amigos mais próximos viraram as costas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que ela fez em seguida. Porque foi aí que a polícia entrou na história.
E aquilo que começou como uma traição escondida virou uma acusação oficial, manchete de jornal e um escândalo que quase destruiu não só minha imagem, mas a minha liberdade. E tudo isso pelas mãos da mulher que eu amava. Ela não me expôs, ela me anulou. Só que, mesmo com tudo isso, tem um detalhe nessa história que Clara não esperava. Um detalhe que pode virar tudo de cabeça para baixo e que você só vai entender se ouvir tudo até o fim. A primeira coisa que sumiu foi meu carro. Estava estacionado na garagem como sempre, mas na manhã de segunda, quando saí para trabalhar, ele simplesmente não estava mais lá. Liguei para Clara. Nada. Liguei para a seguradora, para a polícia. E nada de sinal de furto. Foi só dias depois que descobri. Ela mesma tinha tirado o carro de lá, com a chave reserva. O nome ainda estava no documento dela, mesmo depois da transferência que combinamos anos atrás. Um advogado que consultei depois me disse: Você assinou tudo para ela. Sem perceber, deixou ela te cercar por todos os lados. Isso aqui não é só um divórcio, César. Isso é uma execução planejada. A segunda bomba veio quando fui sacar dinheiro. Saldo: R$ 4,36. Clara havia feito várias transferências pequenas, dias antes, para contas que eu não conhecia. Tudo sob minha digital. Tudo com autorização que eu mesmo tinha dado. Ao longo dos anos, achando que era apenas acesso compartilhado. O golpe mais silencioso da minha vida veio pelas mãos da mulher que dormia comigo havia 17 anos. Mas nada disso se compara ao que veio depois. Numa manhã de quarta-feira, 3 policiais bateram na porta da casa da minha mãe, onde eu tinha ido dormir depois que Clara precisou de um tempo. Mandado de busca, acusação de assédio moral e ameaça. Eu congelei. No relatório estavam prints de conversas antigas, tiradas completamente do contexto. Trechos em que eu dizia: Vou acabar com você, que na época eram piadas internas, brincadeiras durante discussões. Um perito digital que entrevistei mais tarde me explicou: Isso acontece mais do que se imagina. Numa disputa emocional, qualquer frase mal interpretada vira munição jurídica. E a justiça não tem contexto, tem papel. As mensagens estavam lá. Os áudios também. Até mesmo um vídeo em que eu gritava com a Clara, num dia em que chegamos a discutir feio, estava no pacote. E esse vídeo foi editado. Cortaram a parte onde ela me provocava. Cortaram o começo, onde eu implorava para que ela não me pressionasse. Depois de um dia exaustivo, só sobrou minha voz alterada, minha cara vermelha. E isso foi suficiente. Comecei a ser visto como um monstro. Colegas de trabalho se afastaram. Um parceiro de negócios rompeu o contrato. E minha filha de 13 anos, me mandou uma mensagem dizendo que precisava de um tempo. Isso me destruiu. Mas mesmo no fundo do poço, eu sabia que tinha algo errado naquela história. Clara sempre foi inteligente, sim. Mas aquilo tudo era meticuloso demais. Planejado demais. Foi quando comecei a investigar por conta própria. Voltei nas minhas contas antigas, nos históricos de e-mail, nas conversas que achei que nunca mais leria. E encontrei algo que não fazia sentido. Um e-mail enviado do meu próprio endereço, numa hora em que eu estava num voo internacional. Um documento anexo com uma assinatura digital, a minha. Só que eu nunca mandei aquilo. Era uma confissão informal, um texto dizendo que eu aceitava as acusações, que me arrependia e que queria resolver tudo fora dos tribunais. E isso havia sido protocolado num cartório, falsificado. Foi nesse momento que entendi. Clara não estava apenas se vingando, ela queria acabar comigo, social, emocional e juridicamente. Mas por quê? Por causa de uma traição? Aquilo ia muito além. E foi na semana seguinte, quando recebi um envelope anônimo no portão da casa da minha mãe, que tudo começou a se encaixar. Dentro dele havia fotos. Só que não eram minhas. Eram dela. Da Clara.
com um homem que eu nunca tinha visto na vida, em várias datas, vários lugares. Inclusive, antes da minha traição. Ela não queria vingança. Ela queria esconder algo. As fotos que recebi não eram apenas provas de traição. Elas tinham metadados, informações digitais invisíveis, mas registradas em cada clique. Local, data, hora. E quando comecei a cruzar aquilo com meu calendário de viagens e compromissos, a verdade doeu mais do que qualquer traição física. Enquanto eu me culpava pela noite no hotel, Clara já vivia uma vida paralela. Ela não reagiu à minha traição. Ela se antecipou a ela. E quando a oportunidade surgiu, ela usou meu erro como cortina de fumaça para encobrir tudo o que ela já vinha fazendo havia anos. Mas por que tanto ódio? A resposta veio quando confrontei uma amiga dela, alguém que foi madrinha do nosso casamento, que sumiu de repente da nossa vida sem explicação. E que, talvez por remorso, resolveu falar comigo. Ela nunca te perdoou, César. Pela gravidez. Gu, como assim? Qual gravidez? Aquela que ela perdeu. Aquilo me atingiu como um raio. Em 2011, Clara teve um aborto espontâneo. Ela dizia que aceitava, que entendia que era coisa da natureza, mas, pelo visto, ela carregou aquilo como uma culpa minha. Ela acreditava que eu não queria aquele filho, que fui frio, que fui ausente. E talvez eu tenha sido mesmo, mas não sabia que aquilo ia gerar uma sombra que cresceria por uma década. Clara me amava. Mas depois daquela perda, algo nela quebrou. E quando descobri sua traição, eu tive a chance de jogar tudo no ventilador, de me vingar, de desmascarar. Mas ao invés disso, eu cometi o mesmo erro dela. Eu usei aquilo como arma. Recolhi as provas, montei um dossiê, procurei um advogado. E o plano era simples: derrubar Clara com as próprias ferramentas que ela usou contra mim. Mas algo me travou. Um dia, enquanto pegava minhas coisas na casa da minha mãe, encontrei um desenho antigo da nossa filha. Era a gente 3. Eu, Clara e ela, de mãos dadas. Na legenda torta, escrita com lápis de cor, estava: Mamãe e papai são meu mundo. Aquilo me desarmou. Eu entendi que se continuasse naquela guerra, a única pessoa que perderia seria ela, nossa filha. Porque o que Clara e eu estávamos fazendo não era justiça, era destruição. Então tomei uma decisão que surpreendeu até meu advogado. Eu desisti do processo. Não por covardia, mas porque alguém tinha que parar o ciclo. Mudei de cidade. Recomecei do zero. Consegui um emprego simples. Voltei a estudar à noite. E, aos poucos, comecei a reconstruir minha relação com meus filhos. Com verdade, sem mentiras, sem tentar limpar minha imagem à força. Hoje, eles me visitam nos finais de semana. Ainda não sou o pai perfeito, mas sou presente. E Clara, ela ainda vive na mesma casa, continua com o mesmo parceiro, o homem das fotos, mas de vez em quando me manda mensagens no silêncio da madrugada. Mensagens que começam com um simples desculpa e terminam com você ainda pensa em mim? A vida é estranha. Às vezes, o castigo mais cruel não é o que a justiça aplica, é o silêncio de quem não reage. Mas tem algo que ninguém sabe, algo que eu nunca contei, nem mesmo para os meus filhos. Naquela noite em Porto Alegre, a tal traição que cometi, ela pode não ter acontecido como Clara achava. E se aconteceu, não foi do jeito que você imagina. Porque havia uma quarta pessoa nessa história. Alguém que Clara conhecia. Alguém que Clara confiava. E esse alguém pode ter armado tudo desde o começo. Mas essa parte eu conto no próximo vídeo.